A paz de Cristo a todos. Aqui que vos fala o Bispo Carlos Alberto, pastor da Ademir. Hoje estamos aqui para apresentar e oferecer a Deus, ao nome do Senhor e também a todos os nossos queridos membros, o nosso ensinamento da Palavra de Deus em Filipenses. Hoje vamos estar estudando o capítulo 3, versos 1 e 2. E não somente aos membros da nossa igreja, mas também a todos vocês que farão parte aí da nossa live, que ouvirão, pode participar também. Nós vamos estar aqui apresentando a Palavra de Deus no seu coração. Nós vivemos dias de crise, estamos todo mundo de quarentena, não podemos reunir no templo, por causa que não pode haver aglomeração de pessoas, mas a obra não pode parar. A Palavra de Deus não está presa. Então hoje nós temos a liberdade de poder ensinar aqui da nossa casa, e particularmente estamos hoje aqui na sala de estar na minha casa, e podemos hoje transmitir uma mensagem aqui hoje ao seu coração, através desse ensinamento. Então, que você possa ir pegar a sua Bíblia e já abri-la na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, vamos meditar no verso 1 e o verso 2. E eu queria orar com você agora, neste momento, para que Deus nos abençoe e para que, através desta mensagem, a paz de Deus, ela possa entrar no seu coração, entrar na sua vida, entrar no seu lar. E assim, o pânico seja suprimido pela presença daquele que vive e reina para sempre, o Deus Trino, verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então eu quero orar com você pelo nome santo, bendito, glorioso de Jesus Cristo. Então oremos ao Senhor. Pai, neste momento estamos agora, Senhor, já online. Ó Deus, mas o Senhor, querido Espírito Santo, a falar ao coração de todos estes agora que estão, Senhor Pai amado, agora já estão sintonizados e que irão sintonizar conosco nessa live, ó Deus Pai amado, através dessa rede social. Ó Deus Pai querido, e o Senhor possa falar ao coração de cada um, Senhor, da forma que o Senhor assim o desejar, porque não é para ser feito a nossa vontade, mas a Tua vontade, Senhor, deve ser feita. E assim nós queremos que ela seja feita e almejamos isto, por mais que a Sua vontade, ó Deus Pai amado, possa contrariar todas as nossas expectativas. Nós queremos a Sua vontade, porque a Tua vontade, ó Deus, é boa, é agradável e é perfeita para nós. Então assim seja feito, Senhor, conforme a Tua vontade é feita no céu, seja feita também na terra. Ah, Deus Pai, então nós te pedimos nesse momento, ajude-nos, fortaleça cada um dos nossos queridos irmãos que estão em suas casas. Ó Deus Pai amado, Senhor, muitos sem poder ir à escola, ó Deus, sem poder muitos ir ao trabalho, ó Deus Pai amado, Senhor, lados em casa, mas sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Então que a Tua palavra nos fortifique e nos renove. Ó Deus, e neste tempo, Senhor, que nós entendemos que é o agir do Senhor, que o Senhor, Pai amado, o Senhor está trabalhando no coração de cada ser humano, de cada um dos homens da terra. O Senhor estará a trabalhar para a finalidade da Sua vontade. E assim seja feito, Senhor. Que o grande e poderoso avivamento do Senhor possa tomar os lares, as famílias, da criança ao ancião. Ó Deus Pai amado, Senhor, que diante dessa epidemia o Senhor possa trazer o livramento. Ó Deus Pai amado, através do clamor do Teu povo, através do clamor da Tua igreja, que suplica neste momento de angústia e de sofrimento. Mas sabemos, Pai amado, que o Senhor está conosco. E é esta presença que o Senhor nos dá todos os dias, é que, Senhor, nos torna alegres. E esta alegria, ó Deus, que é a nossa força. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, esteja conosco, Senhor, todos os dias, como o Senhor prometeu. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, por esta ministração desse ensinamento, Senhor, esteja a falar ao coração de cada um de nós, para a nossa edificação, para o nosso despertamento, para o nosso arrependimento, para a nossa, Senhor, Pai amado, Senhor, humilhação diante da Tua presença, para que a glória do Senhor se manifeste sobre nós, trazendo, Senhor, o perdão e a cura para a glória do Teu nome. E assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus.
Graças a Deus. Vamos ao texto da palavra de Deus. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 1. Diz-nos a santa palavra do Senhor, Filipenses 3, verso 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijais no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Glórias a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Hoje, para os membros da ADEMIMP, nós estamos hoje dando continuidade ao nosso estudo em Filipenses. E hoje nós estamos detidos na página 63. E hoje nós vamos falar acerca desse estudo que, nesse verso primeiro, nós vemos Paulo trazer a carta. Ela trata de uma alegria inalterável, uma alegria inabalável. E aqui Paulo dá importância a 2 pontos. Primeiro ponto que Paulo dá a importância, ele estabelece o que poderíamos chamar de indestrutibilidade da alegria cristã. Deve-se haver no sentido que tinha feito um grande desafio à igreja de Filipos. Para os fiéis, existia uma possibilidade da mesma classe de perseguição ou até mesmo da classe de morte que ameaçava a Paulo. Mas esses cristãos estavam imersos em uma luta e na disciplina da vida cristã. Então nós vemos que Paulo ele trazia e realçava este ponto tão importante que é a alegria no Senhor. E ele diz aqui na parte A do verso: regozijai-vos no Senhor. Esta alegria é uma alegria que não pode ser alterada por causa das circunstâncias, por causa das situações. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22, ele disse: a vossa alegria ninguém poderá tirar. Por que essa alegria? Jesus diz que ninguém poderia tirar, porque essa alegria reside nele. Ele é a fonte dessa alegria em nós. E Paulo sabia dessa importância, desta alegria reinando no coração de cada fiel, de cada crente de Filipe. E nós vemos que nessa alegria há uma certa inalterabilidade na alegria. E é assim por quê? Porque essa alegria ela é no Senhor. O cristão está sempre na presença e na companhia de Jesus Cristo. É por isso que Paulo ele trazia esta mensagem ao coração dos crentes de Filipos. Porque ele sabia que essa alegria, porque ela não poderia ser alterada, porque a perseguição, as circunstâncias não poderia apagar essa alegria do coração daqueles crentes, por causa que verdadeiramente a alegria para eles era Cristo. E eles estavam na presença e também na companhia de Cristo diariamente. Cristo estava com eles. E esta era a fonte das suas alegrias. Essa alegria, ela estava no coração deles. E esta alegria os fortalecia diante de todas e quaisquer situações. Por quê? Eles poderiam perder tudo. Poderiam perder as posses, poderiam perder as amizades, mas jamais poderia perder a Jesus Cristo. E é essa mentalidade que precisamos entender, que muitas pessoas não entendem, é que Cristo é a razão da nossa alegria. E muitas das vezes nós queremos colocar a nossa felicidade, a alegria do nosso coração nas coisas que nós podemos ver, tocar, conquistar, realizar. São coisas que são falíveis, são coisas que são destrutíveis, são coisas que podem falhar, mas a alegria que vem da presença de Jesus Cristo, que vem de Cristo ao nosso coração, essa alegria, ela não para. E é por isso que Paulo realçava no coração deles esta palavra: alegrai-vos no Senhor, sempre alegrai-vos no Senhor.
E essa alegria, como disse Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, precisamos buscar e canalizar todos os dias essa alegria. É por isso que até em circunstâncias em que a alegria parecia impossível e nas quais parece que não haver mais que dor e mal-estar, a alegria cristã perdura, porque todas as ameaças, terrores e desconfortos da vida não podem separar o cristão do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui há uma palavra em Romanos que retrata isso para nós. A alegria do cristão, ela não pode ser detida, ela não pode ser parada, ela não pode ser alterada, ela não pode ser destruída, porque essa alegria vem de Cristo, ela está no Senhor, e é por isso que ninguém pode destruir a nossa alegria, porque não podem destruir Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo para sempre, e ele é o motivo da nossa alegria. Então, a fé cristã, ela perdura diante de todas as ameaças, terrores, de todas as perseguições nesta vida. E há um texto na palavra de Deus em Romanos que nos prova isso. Romanos 8, do versículo 35 ao versículo 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que, conforme Paulo ele traz esta revelação ao coração dos crentes em Filipos, ela também retrata o nosso coração, que Paulo enfatiza que a alegria dos cristãos não estava nas circunstâncias. Nós vemos aqui em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Jesus é a fonte da nossa alegria, da verdadeira alegria. Então sabemos que o cristão verdadeiro, ele não se abate, ele passa pelas lutas, mas a alegria dessa presença o fortalece diante das mais variadas diversidades da vida, das dificuldades que assolam o ser humano nessa terra. Somente aquele que consegue superar e vencer as agrúrias da vida. Então é importante que nós possamos guardar isso. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa alegria, ela é indestrutível. É por isso que mesmo nós podemos ver que nós estamos em um momento difícil, em um momento em que nós vemos o coronavírus assolando as nações. Nós vemos o Covid-19 assombrar as pessoas. Mas diante de tudo isso, nós observamos as pessoas entoando louvores nas suas casas, entoando louvores dos seus apartamentos, nações se reunindo em lares de suas próprias casas para clamarem a Deus, para suplicarem ao Senhor. Somente esta graça que veio por meio de Cristo, que nos torna fortes o suficiente para perdurarmos diante de todas e quaisquer situações. Então, por isso, essa alegria, ela não pode jamais sair da nossa vida. E ela só sai se Cristo sair. E é por isso que nós não podemos perder Jesus. Podemos perder tudo, menos Jesus Cristo. Então, por isso, vale a pena nós continuarmos firmes, independente das circunstâncias. Porque Jesus prometeu que no mundo nós teríamos aflições, mas era para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu. Ele venceu, Ele passou todos os processos que passamos aqui neste mundo. Mas Ele venceu. Ele venceu para nos trazer
a vitória por meio dele. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então quem nos amou? Jesus Cristo, somos muito mais do que vitoriosos. E em Coríntios ele vai dizer para nós, graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é importante termos essa alegria, cultivarmos essa alegria todos os dias, porque nós sabemos que esta alegria será a fonte. Então Paulo, nesse primeiro ponto, ele dá a ênfase à alegria, e ele a compara como ela fosse indestrutível, inalterável. Por quê? Porque ela não vem das circunstâncias, ela vem de Jesus Cristo, ela vem de se estar no Senhor, porque aquele que está no Senhor é aquele que vive verdadeiramente a verdadeira alegria. É por isso, na história da igreja, a gente vamos ver como os cristãos se comportavam diante das perseguições, das lutas. E eles venciam. Por que eles venciam? Enfrentavam as perseguições, os algozes, né? Confiantes nessa esperança, a esperança da vida eterna, a esperança da eternidade. E isso trazia aos seus corações uma fortaleza, porque eles sabiam que Jesus estava com eles naquele momento. E a presença do Senhor Jesus os revertia em seus corações, nos seus íntimos, e os fortalecia, mesmo quando estavam ali a risco de perder as suas próprias vidas. Eles não tinham medo, porque sabiam, se nós morrermos com Cristo, nós acessaremos a eternidade, o céu de glória, aonde não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Aqui no mundo nós sofremos, temos aflições, mas temos bom ânimo, porque a presença de Jesus nos alegra todo. Bom, e o segundo ponto que Paulo dava importância era aqui no versículo 1 ainda, versículo 1 do capítulo 3 de Filipenses, já na parte B, ele dizia: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então aqui Paulo, ele trazia a necessidade da repetição, de se propõe escrever sobre coisas que já dantes lhes havia escrito. Isto conduz uma interessante hipótese, que Paulo tivesse escrito mais de uma carta aos Filipenses, e que essas cartas se perderam, o que não seria nada surpreendente. Paulo escreveu cartas desde o ano 48 até o 64, durante 16 anos, e hoje nós só possuímos 13 cartas escritas pelo apóstolo. Talvez ele possa ter transcorrido muito tempo para escrever a carta de um período para outra. Paulo tivesse deixado de escrever, então tem um longo prazo de uma carta para outra. Pode ser uma, mas de suas cartas, muitas devem ter sido perdidas, porque durante um período de 16 anos ele conseguiria só escrever 13 cartas. Então, alguns estudiosos, pesquisadores, falam que ao longo deste tempo muitas cartas podem ter se perdido durante esses 16 anos. Mas temos as 13 cartas, né, que estão no cânon sagrado, e isso é importantíssimo para nós, porque as cartas são direcionadas à igreja, a nós, o povo do Senhor. Então essas cartas, a repetição das mesmas coisas, dos mesmos rudimentos, era importante porque Paulo, como um bom professor, nunca temeu a repetição. Então ele não tinha preocupação nenhuma em repetir de novo as mesmas coisas. E pode ser que de nossos enganos seja o desejo de novidade. Paulo ia trazer coisas novas. Paulo estava trazendo as mesmas coisas. E nós temos que tomar um cuidado muito forte, porque sabemos que muitas vezes nós queremos que mude-se, que haja novidade, que tenha coisas novas, mas a palavra de Deus está escrito que ela se renova, são novas a cada manhã, ela se renova todos os dias. Esta palavra, ela não vai passar, ela é eterna. Pode passar o céu, a terra, mas as palavras do nosso Deus, elas não vão passar. Então nós vimos que Paulo, ele trazia os mesmos rudimentos para o Evangelho, ele não mudava. E hoje, muitas das vezes, nós corremos o risco, por desejo de novidades,
de buscar muitas coisas. Hoje, muitas das vezes na igreja, o pastor está ensinando e as pessoas, não, mas poxa, o pastor fala só de fé e de arrependimento, o pastor só fala de santidade, de conserto, de abandono do pecado, não vai mudar não, não tem outra coisa nova não. Mas estes são os fundamentos do Evangelho que Cristo mandou pregar. E nós vemos que é importantíssimo manter realçado essa questão. Talvez a carta que ele escreveu se perdeu. Perdeu-se aquele, então ele recobra de novo a lembrança daqueles irmãos, as mesmas palavras. E a palavra do Senhor, ela é fundamento para nós. Então a palavra do Senhor, ela não é distorcida, sendo praticada, vivida a cada momento da nossa vida. Então Paulo, ele traz a mensagem. Então nós vemos que a palavra do Evangelho, ela não muda, mas as grandes verdades salvadoras do cristianismo não mudam. Jamais podemos ouvir o suficiente delas. Quanto mais ouvimos acerca de santificação, acerca da redenção, acerca da justificação, acerca do perdão dos pecados, da consagração, da santificação, quanto mais ouvirmos, melhor será para nós. Então isso é importante. Por quê? Porque os mantimentos essenciais não nos cansam, como, por exemplo, esperamos comer pão e beber água a cada dia da nossa vida. Nós precisamos alimentar o nosso corpo. E isso vamos viver todos os dias da nossa vida. Nós vamos precisar comer o pão e beber a água. Precisaremos nos alimentar todos os dias. Então nós vemos que isso é importante para nós. Então, assim como o corpo ele precisa da água e do pão, assim também nós precisamos dessa comida, dessa verdade espiritual, que é o pão e a água para a nossa sobrevivência espiritual. Que nenhum mestre, e aqui há uma ressalta para nós pastores e pregadores, que nenhum mestre se inquiete por voltar a renovadamente às verdades básicas da fé cristã. Este é o caminho para assegurar e proteger a vida dos seus ouvintes. Podemos até ter o desejo de comidas novas, mas enfim, vivemos de mantimentos básicos. A pregação, o ensino, o estudo das coisas marginais podem ser em seu atrativo e tem o seu lugar, mas a verdade fundamentais nunca se proclamarão e ouvirão o suficiente, frequentemente para oferecer absoluta segurança espiritual. E é isso que Paulo queria dizer quando ele disse essa repetição. Não me aborreço de repetir as mesmas coisas. E ele diz, é isso, e a segurança para vocês, porque os princípios do Evangelho, ele não pode ser perdido, eles têm que ser cada dia mais realçados. E nós precisamos trabalhar isso todos os dias. É o nosso alimento, é aquilo que Deus preparou para nós, para a nossa satisfação em Cristo, para o nosso progredimento espiritual e também para que possamos produzir frutos que glorifiquem a Deus. Então nós sabemos que é importantíssimo isso. Então precisamos viver isso. Viva o Evangelho. Vivemos tempos que várias mensagens estão sendo pregadas. Mensagens de todas as formas estão sendo anunciadas. Com inovações, com renovações. E tristemente nós podemos dizer que muitas delas estão tirando o foco do verdadeiro Evangelho. Tirando o foco dos princípios básicos do Evangelho. Quer dizer, a palavra redentiva, a mensagem da cruz. Em muitos lugares já não se pregam mais sobre arrependimento, sobre pecado, sobre santificação, sobre separação das coisas que desagradam a Deus. Então hoje precisamos voltar rapidamente ao Evangelho. O Evangelho é quem produz vida. O Evangelho é quem nos concede a força necessária para a nossa jornada cristã. E é por isso que Paulo é cristãos de Filipos. E também é uma advertência e um despertamento para nós. Um tempo da modernidade, você pode ouvir todo tipo de mensagens. Hoje via o YouTube, pelas redes sociais. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos absorvendo. Então Paulo não trazia novidades, ele trazia as mesmas mensagens que havia recebido do Senhor Jesus para ministrar ao seu povo. Por isso que eu certa vez dizia, eu não me envergonho
do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Então nós precisamos guardar isso. E nós entendemos que isso é importante para nós, é importante para mim e para você. Então precisamos fazer isto, guardando esta mensagem. Paulo foi um bom professor, ele guardou a mensagem e lutou para que os servos do Senhor pudessem receber a graça da presença do Evangelho do Senhor Jesus. E este momento agora queremos também ler o verso 2. Paulo, depois de trazer esta mensagem acerca da alegria e também de renovar os ensinamentos que ele já havia dito e voltou a dizer, ele agora vai trazer a exortação, a advertência, mas ele vai trazer a advertência sobre os maus mestres, aqueles que distorciam o Evangelho, aqueles que atrapalhavam, né, o bom andamento do Evangelho no meio do povo de Deus. E veja só o que diz versículo 2: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. De repente Paulo passa agora a advertência. Onde quer que Paulo pregasse o Evangelho, seguiam os judeus que tentavam desvirtuar o seu ensino, ensinavam que só nos salvamos pela graça, que a salvação é um livre dom de Deus, que jamais poderíamos merecer ou ganhar a graça de Deus, que só com a humildade e em toda atitude de oração poderíamos receber o que Deus nos oferece. Então, Paulo ele pregava o verdadeiro Evangelho, e ele pregava que somente pela graça de Deus viria a salvação, e a salvação era um livre dom de Deus, e que jamais poderíamos merecer ou ganhar esta graça. Ou seja, essa graça não é essa salvação, esta graça não é por merecimento. E Paulo então trazia que aquele que quisesse receber esta graça salvadora tinha que vir a Cristo, somente por meio de Cristo se haveria de manifestar esta graça. Ademais, de acordo com o ensino de Paulo, os dons de Deus são para todos os homens e nações, ninguém fica excluído. Segundo o ensino destes judeus, se alguém queria salvar a sua vida, deveria acumular méritos perante Deus mediante as inúmeras obras da lei. Devia, assim, ter uma conta corrente perante Deus, converter a Deus em seu devedor, realizando continuamente as obras da lei. Ensinavam, além disso, que a salvação pertencia aos judeus e a ninguém mais, e que de nada servia ao Deus. Então nós vemos aqui que Paulo ele trazia esta mensagem, e a mensagem que Paulo trazia era uma mensagem que era pela graça de Deus, a mensagem da salvação pela graça, sem mérito nenhum do homem. Ou seja, o homem não tinha que fazer nada, somente aceitar esta graça como um dom inefável de Deus, um dom maravilhoso de Deus, um livre dom de Deus sobre a sua vida. E os judeus, eles seguiam a Paulo tentando desvirtuar isso. Eles traziam a mensagem dizendo que o homem, não é como Paulo está dizendo. Não, o homem precisa ter crédito diante de Deus, o homem precisa fazer alguma coisa, ele precisa cumprir a lei para ser salvo. Ele tem que fazer por merecer. Mas Paulo dizia, não precisa fazer mais isso, porque Cristo já cumpriu a lei. Cristo já morreu na cruz, levou os pecados, morreu ao terceiro dia, ressuscitou para a justificação de todo aquele que crê. Então agora a salvação é dada a ele não mais pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então nós vemos que Paulo ele combatia contra esses judeus que queriam de todas as formas fazer com que os cristãos tivessem esta prática, ou seja, se circuncidar. Então nós temos que cumprir a lei, você tem que fazer a parte para que você possa ter um crédito diante de Deus e Deus poder te recompensar por isso. Então, o que Paulo dizia, a salvação não é uma recompensa pelos atos dos homens. Não, a salvação é um ato da bondade de Deus, da graça de Deus por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Então é importante nós sabermos disso. Ninguém vai fazer o seu caminho para o céu. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho. Então somente por meio dele nós vamos chegar a Deus. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não podemos construir o nosso acesso aos céus.
Jesus não viesse, não teríamos chances. Então por isso temos que valorizar, temos que nos apegar ao Senhor, e esta é a verdade do Evangelho. Por isso que Paulo ele disse, eu trago a vocês não coisas novas, não, mas eu trago as mesmas coisas acerca de Cristo, acerca dos rudimentos da fé e da salvação. Então é importante nós sabermos hoje, quantas pessoas hoje também estão ensinando isso, dizendo que a gente tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Não, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Somente pela fé em Cristo é que vamos ser salvos. Não tem para onde fugirmos, não tem para onde nós queremos correr. Pedro diz, para onde nós iremos, Jesus, se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Só em Cristo. Então por isso nós temos que glorificar a Deus, ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que a obra da redenção é a obra deste Deus do começo ao fim. Então por isso nós glorificamos, porque Cristo é essa porta de acesso à eternidade, à salvação de Deus. Sem Ele ninguém poderá ser salvo. É isso que Paulo queria trazer, e os judeus não, aqueles judeus queriam trazer essa enfatização no coração daquele povo, dos crentes filipenses, dizendo, não, você precisa se considerar, não é assim, você tem que fazer por merecer, a salvação não é tão simples assim. Então nós precisamos glorificar a Deus e engrandecê-lo, porque sabemos que este Deus é vivo e é poderoso. Então, a pregação da palavra do Senhor e o ensino está fundamentado em Cristo, que é o nosso Salvador. Então não há salvação fora de Cristo. Então Paulo traz essa palavra ao nosso coração, e ele também traz advertência sobre esses falsos mestres. Então Paulo ele vai trazer ao nosso coração que a nossa salvação não é por merecimento, mas é por graça de Deus. E nós sabemos que esta graça ela está fundamentada em Cristo e manifesta-se ao nosso coração pelo Espírito Santo. Então Paulo vai trazer ao nosso coração acerca destes homens, desses maus obreiros. Então nós precisamos nos resguardar de todo aquele que ensina uma palavra que seja fora dos fundamentos do Evangelho. E nós vemos que Paulo compara estes homens como cães. E guardai-vos dos cães. Diz-lhe, para nós, o cão é um animal precioso, apreciado. Nós vemos que Paulo falou cão. Hoje quem não tem um cachorrinho na sua casa? Tem um cãozinho de estimação. Hoje muitos cachorros são mais bem tratados do que alguns seres humanos. E nós vemos, mas no nosso tempo, mas no tempo de Cristo, na época de Cristo no Oriente, cão era uma palavra desprezível, era algo desprezível. O cão era uma pária que vagava pelas ruas, algumas vezes em matilhas, caçando entre os desperdícios e montões de lixos, ladrando e grunhindo a todos que passavam. Então, estes cães eram desprezíveis naquele tempo. Então, Paulo comparou a eles como cães. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, a palavra cães é usada àqueles que por sua impureza estão excluídos da cidade santa, ficarão de fora os cães. E quem são estes cães? São aqueles que são considerados imundos, são chamados os maus obreiros, que pregam fraudulentamente, que anunciam fraudulentamente, que pregam fraudulentamente. Então por isso nós temos que entender que esses cães são aquelas pessoas que anunciam um falso evangelho, uma falsa mensagem. Então é tempo de nós estarmos atentos, alertas acerca dessa questão. Os falsos ensinamentos desde o tempo de Paulo e dos apóstolos hoje também não é diferente. Isso tem que ser confrontado. E como vamos confrontar esses falsos ensinos? Temos que fazer como Paulo fez. Paulo, ele trouxe a mensagem do Evangelho, sempre trazendo os rudimentos dessa palavra.
para que a fé do povo estivesse fortalecida, estivesse totalmente tomada pela esta graça de Deus e essa compreensão de que a salvação ela era feita por Jesus Cristo, ela estava em Jesus Cristo e ela vinha através de Jesus Cristo. Então nós vemos que isso é importante para nós hoje, porque sabemos que nesses dias nós precisamos buscar a presença de Deus e precisamos primar pelo verdadeiro Evangelho, pela verdadeira palavra de Deus, porque o homem deve cuidar-se sempre, porque o homem no seu orgulho, ele transmite a mensagem conforme a sua inclinação, conforme o desejo do seu coração. E Paulo, para esses mestres judeus que andavam nos seus orgulhos e justificação, Paulo trazia eles, chamando eles de cães, porque eles queriam que todas as nações fossem reconhecidas como cães. Eles chamavam as nações de cães, que imprestáveis, inúteis, imundos, mas eles mesmos estavam imundos. E nós sabemos que o homem deve tomar cuidado sempre de não fazer culpado de com pecado fustiga em outro. Mateus capítulo 7, verso 5 diz que nós, antes de querer tirar o argueiro que está no olho do irmão, temos que primeiro tirar a trave que está no nosso olho. E é isso que os fariseus não queriam fazer, aqueles judeus não queriam trazer ao seu coração. Eles queriam acusar os outros, apontar os outros, mas eles mesmos não queriam tirar a trave do seu olho, eles não queriam ver os seus próprios pecados. Eles queriam ser orgulhosos, justificados por ser o povo eleito. Nós somos o único povo escolhido e não tem mais ninguém na face da terra. Mas Paulo dizia, não, o Senhor abriu o leque. Então, tanto judeus como gentios estão agora abertos à salvação do Senhor. Então, essa salvação ela está fundamentada em Cristo, não em Israel. Ela está fundamentada em Cristo. É por isso que Paulo disse, olha, eu coloquei o fundamento e não poderá colocar outro fundamento senão esse. Tem que se construir sobre este fundamento, e esse fundamento se chama Cristo. E todo aquele que edificar sobre esse fundamento terá que responder por aquilo que ele edificou sobre esse fundamento. Será aprovado o seu trabalho. Então nós sabemos que haverá um ajuste de contas. Então por isso precisamos ter a certeza de que nós somos de Deus, chamados em Cristo Jesus para as boas obras, para viver a salvação, para herdar o reino eterno. Então precisamos guardar essa mensagem para não ouvirmos as mensagens que estão vindo contra o Evangelho, para suprimir essa mensagem do Evangelho no coração de todos aqueles que têm recebido este Evangelho. Então precisamos guardar firmemente esta palavra. Não podemos deixar que nada arrebate essa palavra do nosso coração, porque esta palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para nos sustentar diante da presença do nosso Deus em qualquer circunstância. Paulo também chama eles de maus obreiros, praticantes da maldade. Os judeus viviam em absoluta segurança de ser praticantes da justiça. Do seu ponto de vista, agir com justiça era observar a lei, segui-la em seus múltiplos detalhes e cumprir as suas inumeráveis regras e descrições. Mas Paulo estava seguro de que a única classe de justiça consiste em render-se livremente à graça de Deus. A doutrina desses judeus tinha como efeito mais afastar os homens de Deus do que aproximá-los. Pensavam em operar bem, mas estavam operando mal. Cada mestre e pecador deve desejar mais ouvir a Deus que propagar ou propalar suas próprias opiniões. Então Paulo ele traz isso no coração. Enquanto os judeus diziam que tinham que observar a lei e os seus múltiplos detalhes, cumprir as inúmeras regras e descrições da lei, Paulo disse, não, eu estou seguro que a única classe da justiça consiste em render-se livremente à graça de Deus, ou seja, se render à graça. A Bíblia diz que Deus nos escolheu, nós estamos mortos nos nossos pecados. Ele já nos amou antes de nós expressarmos qualquer reação para Ele. Isso é graça de Deus, é amor de Deus.
Nós não fizemos nenhum merecimento para que chamar a sua atenção, mas Ele, pela sua bondade e misericórdia, olhou para nós. E isso é que Paulo trazia ao coração dele. Olha, essa doutrina dos judeus estava completamente errada, mas Paulo disse: a única verdadeira justiça é aquela que, quando nós nos rendemos verdadeiramente à graça livre de Deus. Então essa graça, ela vem em Cristo. Então por isso que a gente tem que entender, como nós lemos em Romanos, do que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus nos deu a Cristo, nós somos de Cristo para Deus. Então agora nós estamos nas tuas mãos. Ele diz: quem vai poder arrebatar das minhas mãos aquele que Deus me deu? Então hoje nós pertencemos a Deus, em Cristo Jesus. Em Cristo fomos gerados, renascemos em Cristo para a glória de Deus. Então é isso que nós precisamos entender. Talvez hoje há muitos mestres, pregadores ensinando que nós precisamos fazer uma coisa para poder acrescentar a nossa salvação. Nós não podemos acrescentar mais nada àquilo que o Senhor já fez. É por isso que quando ele antes de dar os seus últimos suspiros naquela cruz, ele disse: consumado está, pactado, está finalizado. Então não há brecha para mais nada. Cristo é suficiente. A obra salvífica de Cristo é suficiente. Não precisamos de fazer mais nada, senão apenas nos render a esta graça, nos render a Cristo, crendo que Ele é o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, que levou sobre si os nossos pecados e que através do seu sacrifício na cruz, o derramado do seu sangue, nós fomos santificados. Então por isso o nosso coração tem que descansar na obra salvadora de Cristo. É por isso que a mensagem que temos que pregarmos é a mensagem da cruz, a mensagem do sacrifício de Cristo, que narra a sua morte e a sua ressurreição. Esta é a mensagem que devemos pregar, porque foi esta a mensagem que Paulo pregou, os apóstolos pregaram, a igreja do primeiro século pregou, e todos os tempos a igreja vem pregando, mesmo com todas as dificuldades, com todas as hostilidades dos falsos ensinos, falsos mestres, os maus obreiros, tentando deturpar o verdadeiro evangelho. Este evangelho tem chegado até os nossos dias, tem chegado até o nosso tempo, mas mesmo assim, ainda hoje, existem muitos falsos mensageiros, muito falso evangelho sendo propagado por aí, dizendo que a pessoa tem que fazer, tem que ter esse mérito para alcançar a salvação. Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela não muda, o evangelho de Jesus não muda. É por isso que Paulo não trouxe um novo evangelho, ele trouxe o mesmo evangelho e repetiu várias vezes, anunciando, proclamando e anunciando esta mensagem. Então nós, como pregadores e mensageiros da palavra do Senhor, temos que ouvir a Deus, o Evangelho, e proclamar o Evangelho, e não as nossas próprias opiniões, as nossas próprias ideologias, porque as nossas opiniões não vai salvar ninguém, as nossas próprias ideologias não vai levar ninguém a romper a barreira do pecado, das trevas. Somente o Evangelho de Cristo, somente a mensagem da cruz é quem fará esta gloriosa obra. Não tem mensagem neste mundo, nesta vida, capaz de fazer esta gloriosa obra. Somente o Evangelho, conforme Paulo escrevendo aos Romanos 1,16, ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não tem outra mensagem, não tem outra opinião, não tem. Somente esta mensagem poderá livrar o homem e levar o homem a gozar da verdadeira alegria, a gozar da verdadeira paz que está na presença de Deus. Então é esta a mensagem que precisamos pregar. Nós não podemos deixar se levar pela a busca das novidades, para desfigurar o Evangelho, para mesclá-lo, para diluí-lo, para que ele seja mais palatável, para que ele seja aceito. Não, o Evangelho é o Evangelho, ele é a verdade de Deus, porque o Evangelho trata de Cristo, revela Cristo, o assunto é Cristo, o tema é Cristo, a mensagem é Cristo. Então é este Evangelho que vai transformar.
É este evangelho que vai mudar a vida, o coração do ser humano. Quando ele é ouvido, o Senhor gera fé no coração. E esta fé, ela vai levar o homem ao arrependimento. E o arrependimento vai levar o homem a abandonar os seus pecados para estar com Cristo. Então ele vai buscar em Cristo a libertação dos seus pecados, da sua mazela, para receber de Cristo o que Cristo prometeu. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio trazer esta vida, e esta vida está em Cristo, e só pode ter esta vida quem tem a Cristo, e só podemos ter a Cristo se viermos a Ele. E Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é importante nós buscarmos isso. Paulo, então, ele traz esses versos que lemos aqui, ele vai trazer sobre esta alegria que nós temos que viver, porque essa alegria é Cristo, então ela não sai da gente, porque Cristo não vai sair da gente, por isso nós temos que estar em aliança com Cristo, e essa é a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a estar unido a Cristo, e em Cristo nos leva a estar unido a Deus, e assim estamos em comunhão com Deus Trino, vivo e poderoso. Então a alegria que emana desta comunhão nos fortalece, e a mensagem que vem nos trazendo a fortaleza, que é o evangelho que Paulo realçou ao coração dos crentes de Filipe, dizendo: eu não vos ensino coisas novas, mas eu vos ensino o evangelho. Trago os rudimentos de novo, para que vocês estejam permanecentes em Cristo. E ele traz uma advertência acerca dos maus obreiros, que ele chama até mesmo cães, que eram judeus que disseminavam e que tentavam bloquear, impedir o evangelho de ser ali totalmente consolidado no meio do povo. Então ele tentava perturbar o trabalho de Paulo, tentava confundir o coração daqueles cristãos. E até hoje também, nossos corações também vêm com essas mensagens para tentar confundir os nossos corações. E muitas das vezes, por causa da nossa fraqueza, nós temos dado ouvidos à voz desses falsos ensinos, desses falsos evangelhos. E aí nós temos perdido esta comunhão com o Senhor. E aí entra em nosso coração a angústia, a tristeza, a frustração. Nós olhamos para a vida e deixamos que as coisas dessa vida imprimam em nós aquilo que não é o desejo de Deus, que não é o desejo do Senhor, que não faz parte do evangelho. Então por isso temos que tomar cuidado, estarmos atentos e rejeitarmos todo esse ensinamento. É por isso que Paulo não se cansava de repetir, e é por isso que nós não podemos cansar de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, para não ficarmos reféns nas mãos desses falsos obreiros, dessas falsas mensagens. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Temos aí diante de uma crise, podemos ver que não podemos nos agarrar em nada, não podemos agarrar na economia, não podemos agarrar nos nossos bens, nas nossas posses, nos nossos amigos, no nosso governo. Não podemos agarrar nem mesmo na nossa própria força, na nossa própria capacidade, porque ficamos totalmente vulneráveis. E neste momento é o momento de repensar, é o momento de nós buscarmos a verdadeira base para a nossa vida, para a nossa projeção, tanto no presente como no futuro, que é Jesus Cristo, a qual o Evangelho nos revela, a qual o Evangelho nos mostra, e precisamos agarrarmos a Jesus nesses últimos dias, porque Ele é nosso e nós somos dele. Então por isso esta alegria tem que estar no nosso coração, a alegria da salvação de Deus em Cristo Jesus, a alegria de termos o nosso nome escrito no livro de Deus, a alegria de podermos sentir cada dia mais essa presença, e estar nessa presença e usufruirmos dessa presença maravilhosa conosco, e jogarmos fora todas e quaisquer tentativas de Satanás para invadir os nossos corações com os falsos ensinos, com um evangelho deturpado, diluído, que não representa o verdadeiro evangelho. Então você, meu querido, meu amado, você Ademir Piano, você que nos ouve agora, você tem a oportunidade de poder viver
esta graça de Deus em Cristo Jesus. Então, por isso, venha a Cristo, procure mensagens que verdadeiramente te levem a Cristo. Ouça pessoas que verdadeiramente não expressam suas opiniões, nem as suas ideologias, mas expressam e anunciam a Cristo. Porque estas mensagens é que irão fortalecer você, é que irão preservar você diante da presença de Deus, e você não irá ser levado pelo vento da apostasia, você não será levado pela enxurrada do desequilíbrio e da frustração, mas você permanecerá firme, porque Jesus, ele nos fala uma palavra, e é interessante essa palavra, ele diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vou comparar a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio as chuvas, e correram as enxurradas, e bateram fortemente contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Então, aqueles que ouvem o Evangelho e vivem o Evangelho são comparados a uma casa edificada sobre a rocha, e essa rocha é Cristo, a pedra angular de esquina. Ele é a rocha da nossa salvação, e somente nele nós temos amparo para a vida eterna. Então, por isso, o seu coração possa nesta noite voltar-se para o Evangelho verdadeiro, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor, o caminho, a verdade, e sem o qual ninguém chegará à presença de Deus, somente por Cristo. Então, nesta noite, guarde o seu coração em Cristo, viva em Cristo, se revista de Cristo, porque nessa luta que nós estamos travando, somente revestidos de Cristo e da força do seu poder e de toda a armadura de Deus, nós poderemos resistir às armadilhas de Satanás e suportar o dia mau. Isso porque estaremos em oração, firmes nesta comunhão com esse Senhor maravilhoso, na presença do nosso Deus. E isso nos levará a vivenciar as grandes promessas de Deus. E nós sabemos que estamos nos princípios das dores. Então, por isso, abra o seu coração, abra a sua alma. Esta palavra de ensinamento, a nossa alegria, ela não pode ser detida pela circunstância dessa vida. Nada poderá parar a nossa jornada cristã, se verdadeiramente estamos em Cristo. Esta alegria nunca sairá do nosso coração. Não será a luta, não será a perseguição, não será a adversidade, não será as potestades, não serão as ameaças que vai tirar isso de nós. Nada nos poderá separar dele, porque ele já nos abraçou, ele já nos tomou e nós somos dele. Então, que o Senhor abençoe sua vida poderosamente hoje. E eu quero orar a Deus com você, para que Deus nos fortaleça o coração, para que nós não viemos nos dobrar diante deste mundo, para que não viemos nos dobrar diante do pecado, para que não viemos nos dobrar diante dos prazeres pecaminosos deste mundo, e nem tampouco diante das oferendas e das seduções de Satanás, mas que possamos permanecermos firmes, podemos permanecer conforme aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, e pelo Evangelho em Cristo possamos prevalecer contra todas as atrocidades, contra tudo aquilo que vem contra nós nesses dias. Eu quero orar com você. Saiba que Jesus está conosco, que Ele é a nossa fortaleza. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz ao coração de cada um de nós que a salvação é pela graça e pela fé em Cristo Jesus. E aos Filipenses, no capítulo 4 e 13, ele diz que tudo nós podemos porque Jesus nos fortalece. Então eu quero orar com você. Talvez você me ouve agora e diante de muitas coisas você está totalmente inseguro, você está totalmente amedrontado, mas neste momento eu te convido a Cristo. Venha a Cristo, vamos refugiar em Cristo, vamos estar nele, vamos deixar que Ele esteja em nós, e assim possamos alcançar. Ore comigo, meu Senhor e meu Deus, ó Deus Trino, neste momento na Tua presença, nós nos colocamos mais uma vez em oração após
meditarmos na sua palavra de ensinamento. Senhor, Pai, sabemos que a alegria do Senhor ela é inalterável, ela não pode ser mudada, ela não pode diminuir nos nossos corações, porque ela vem do Senhor. Ó Deus, então que esta alegria, esta paz, este gozo, ele venha, Senhor, ao coração de cada um dos teus filhos que nos ouve agora. Ó Deus, que está, Senhor, Pai querido, sintonizado conosco através dessa live. Ó Deus, Pai, o seu coração seja tomado não de pavor, mas de presença do Senhor. Ó Deus, Pai amado, porque aonde o Senhor chega, ó Deus, Pai amado, a paz reina, a alegria reina, o mal, Senhor, bate em retirada. Então, Senhor, que cada um dos nossos lares, em cada um dos nossos corações venha estar, Senhor. Nós fazemos como aqueles homens, ó Deus, no caminho de Emaús, como o Senhor fez menção de ir, ó Deus, um pouco mais adiante. Ele disse: não, Senhor, não vá, já é tarde, fica conosco, fica conosco, fica conosco, esteja conosco, já se faz tarde, vem ficar conosco. Então esteja conosco, Senhor. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então sabemos que a tua presença é a garantia que temos, Senhor, que não vamos naufragar, que não vamos ser vencidos, que não vamos ser destruídos. É a tua presença, Senhor, que nos leva a crer no amanhã, mesmo que diante do nosso presente hoje esteja a desolação, esteja a crise, o pânico, o medo. Ó Deus, a sua paz nos enche e a alegria da tua presença nos leva a olhar, Senhor, ó Deus, para além daquilo que está aparente, nos leva a focar no Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Então, Senhor, nos ajuda, ó Deus, nestes dias tão difíceis, nos esclarece o coração e a mente, para que possamos ter o discernimento e o entendimento, que a mente do Senhor venha ocupar, meu Deus, e tomar a nossa mente, e tenhamos a mente de Cristo, e o nosso coração seja transformado, Senhor, em um coração segundo o teu coração, e a palavra do Senhor esteja depositada nele, para nós não pecarmos contra ti, Senhor, e a fé viva do Senhor esteja sobre nós, esteja em nós, Pai amado, fluindo, porque a tua palavra diz que o justo vive da fé. Ó Deus, então a fé em quem? A fé em Jesus Cristo, a fé nas promessas do Senhor, a fé, Senhor, na obra salvadora de Cristo, naquela cruz. Ó Senhor, então cremos, então conforta o coração de todos esses meus queridos irmãos, e fortalece o teu povo, Senhor, e renovando, Senhor, neste momento, é o momento do teu renovo, é o momento do avivamento. Então traga este avivamento, Senhor, traga esta grande e gloriosa obra do Senhor ao nosso coração, porque a vontade do Senhor prevalecerá, ó Deus, Pai, sobre todas as coisas, e assim prevaleça sobre a nossas vidas, prevaleça sobre as nossas famílias, e em cada área das nossas vidas prevaleça a tua vontade, Senhor. Que Cristo reine, seja entronizado, ó Deus, Pai amado, e crise, ó Deus, possamos sair mais forte, mais crente, mais fervorosos, mais comprometidos com o Evangelho, mais comprometidos com o Reino, mais comprometidos, Senhor, ó Deus, com a verdade do Evangelho, e assim a nossa vida, a nossa família, ó Deus, o teu povo possa resplandecer no meio desta geração como luz do Senhor em meio às trevas que se formam, ó Deus, nesta geração, em nome de Jesus. E assim nós te pedimos, abençoe o teu povo, fortaleça o teu povo, ó Deus, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido. Amanhã nós estaremos transmitindo aqui uma live de oração, só oração, uma meditação rápida e oração. Às 15 horas estarei ministrando esta live de oração, mas o nosso culto online será quarta-feira, às 20 horas. Nós aguardamos vocês para que possamos juntos poder, mais uma vez, cultuarmos juntos. Eu daqui, você lá, e com certeza nós vamos receber a edificação do Senhor. Que Deus abençoe a todos os admipianos que estão firmes e fortes, orando em suas casas, meditando no Senhor. Que o Senhor os abençoe, a vós e a vossa família, e a todos o povo de Deus que está sendo forte e valente neste momento de guerra, de grande batalha. Tem sido valente o povo do Senhor. Que Deus abençoe você, pastor, você líder, que tem se esforçado, você membro e membro de cada comunidade cristã, aqui do nosso bairro, de nossa cidade, do nosso país e das nações. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo, e que Deus tenha misericórdia de nós, do seu povo,
e também das famílias que ainda estão, mas que oramos para que o Senhor as abrace e as traga para perto de si, e assim sejam também participantes desta mesma alegria, deste mesmo gozo, desta mesma salvação, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, fique na paz, uma boa noite, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce comunhão, consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, você possa dizer daí, amém. Ficou bom, meu amigo?